A bunda di um cibinho. Em plenas terras de cavaleiros, convidamo-los para o terceiro A Bonda di um Cibinho. Desta vez, por terras da Senhora do Freixo. Convidamo-los a conhecerem melhor a história, as personalidades, as curiosidades de Valbenfeito. Venham connosco. Estamos precisamente, como dito, em terras da Senhora do Freixo. Uma terra recheada de história, uma terra com nobres, uma terra que permanece com dois solares, os Morais Sarmento, o solar dos Morgados de Oliveira, que tem muita história para contar, mas também tem o imaginário popular. Ainda no século passado persistiam lendas associadas a mouros e a mouras encantadas, como era bem exemplificativa a Fraga da Leonor, ou a Eira do Lombo, ou ainda o topónimo Forno dos Mouros, ou como mais à frente será explanado, a povoação desaparecida de Mourel. Mas há muito para lá disso. Estamos precisamente num sítio iconográfico. Em tempos existiu a tapar esta fonte uma pedra, uma grande pedra com arte rupestre. Arte rupestre datada do terceiro milénio antes de Cristo. Outra há aqui no termo de Valbenfeito, a Pedra da Rasca, constituída por covinhas e sulcos, que era um tipo de arte esquemática que os nossos antepassados utilizavam para marcar o território há cerca de 5.000 anos. E a história de Valbenfeito continuou muito para o lado disso. Há cerca de 2.200 anos, isto é, 2.200 a.C. a 1.700 a.C., temos um dos vestígios mais importantes de permanência de comunidades humanas aqui em Valbenfeito. As célebres alabardas em cobre cernical, hoje depositadas no Museu Abade de Bassal, mas que nos indicam uma presença ancestral de povoação aqui neste local. Mas para lá das alabardas havia também um sítio iconográfico, hoje conhecido como Lagares, onde foram descobertas umas cistas, uma necrópole constituída por cistas, onde no início do século passado foi retirado um anel serpentiforme em ouro e também restos de cerâmica, o que prova a existência desde tempos recuados, desde a primeira idade do bronze, de povoação, de população aqui na zona. Mas isso continuou já em plena idade do ferro. Temos o grande povoado fortificado do Calveiro, hoje já sem vestígios, mas ainda relatado pelo Abade de Bassal e desenhadas as suas muralhas e o seu torreão pelo Abade de Bassal. Esse povoado é um testemunho evidente da permanência da nossa ancestralidade, marcada por um povo conhecido como os Zuelas. Um povo que não faz de nós lusitanos, que nunca fomos. Um povo que faz de nós astures. Foi assim que os romanos nos integraram. Romanos que, a seguir, criaram aqui um vicus, ou uma vila, no sítio conhecido por Meda. Um grande povoado, um grande habitat, onde se julga que passaria uma das derivações da célebre Via 17 romana em direção ao Douro e proveniente do grande povoado pré-romano e romanizado da Terronha de Pinhovelo. Ora, há muita história a envolver estas terras, mas a história de Valbenfeito e destas terras não termina com a permanência de romanos ou de povoados romanizados por aqui. Há de continuar em períodos posteriores, mas essas histórias já as contaremos a seguir. Não obstante o povoamento ancestral na região
de Valbem-Feito, a povoação propriamente dita só nos aparece documentada pela primeira vez em meados do século XIII. Não quer isso dizer que a povoação não existisse já anteriormente. Basta pensar no Orago da freguesia. Basta pensar que o Orago da freguesia é Nossa Senhora da Assunção. E as primeiras referências que nós temos, porque a designação de Nossa Senhora nessa fase, nessa época medieval, era Santa Maria. Esta era a freguesia de Santa Maria de Valbem-Feito. Ora, se uma povoação tinha como Orago Santa Maria, é sinal que deverá ter aparecido entre os séculos XI e XII, que é quando a veneração a Nossa Senhora tem um grande impacto, particularmente a partir do Conde Dom Henrique e da sua mulher, Dona Teresa. Mas, de facto, Valbem-Feito aparece-nos documentado pela primeira vez em 1258, com o nome latino de Sancta Maria de Valle Bene Facto, isto é, Santa Maria de Valbem-Feito. Isso surge-nos no decorrer das inquirições de Dom Afonso III, quando, na forma que ele teve de centralização régia, de saber os direitos régios na região, nós éramos uma região marcadamente imposta pela nobreza senhorial, pela nobreza regional, e nessa altura Dom Afonso III quis saber, de facto, quem é que tinha os direitos sobre Valbem-Feito. É nessa altura que ficamos a saber, de facto, contrariamente à grande maioria das populações, Valbem-Feito era, de facto, do domínio régio. E os dízimos da Igreja eram divididos em 3 partes iguais entre o rei, o arcebispo de Braga, porque nessa altura esta região estava incluída no arcebispado de Braga, e também pelo Conselho de Bragança, ao qual esta região tinha sido atribuída pelo foral de Dom Sancho I em 1187. No entanto, nessas primeiras inquirições, onde nos aparece o primeiro habitante de Valbem-Feito registado, Pedro Aires, é-nos dito que também havia um grande nobre da nobreza regional, Afonso Lopes de Baião, que detinha aqui casais. Ora, isto revela-nos uma antiguidade documentada para Valbem-Feito que supera os 750 anos. Mas a sua vida prosseguiu. Poucos anos após, cerca de 30 anos, Dom Dinis, o filho de Dom Afonso III, faz novas inquirições numa ainda maior tentativa da centralização dos direitos régios. E é nessa altura que ficamos a saber que em Valbem-Feito, para lá dos direitos já adquiridos em termos reais, havia também 3 personagens ou instituições importantíssimas para a região que detinham propriedades ou casais em Valbem-Feito. Uma delas, Rui Nunes de Chacim, que era precisamente filho de Nuno Martins de Chacim, o grande personagem macedense medieval, da história medieval, que foi e que era precisamente e que tinha sido o aio e o mordomo-mor de Dom Dinis. Mas para lá desses 2 personagens, havia uma outra instituição que faz ligar Valbem-Feito aos beneditinos, particularmente aos cistercienses, porque é-nos indicado que o mosteiro de Moreruela, situado na zona de Zamora, aqui também tinha propriedades. Ora, Dom Dinis quis, pela força, impor que todo esse poder da nobreza regional e das instituições eclesiásticas terminasse. Ora, a próxima notícia que temos de Valbem-Feito é precisamente de 1320, quando nos surge entre uma das 26 paróquias do atual Conselho de Macedo Cavaleiros, já com a designação de Valbem-Feito, a evolução de Valle Bene Facto, em que dá uma contribuição para as cruzadas após uma bula papal em que, em instâncias de Dom Dinis, as igrejas retiravam uma parte dos seus rendimentos para ajudar na luta contra os mouros nos mares ou na entrada do Mediterrâneo. Ora, nessa altura Valbem-Feito ainda não era propriamente uma povoação das maiores, atendendo à contribuição que deu, mas não deixa de ser curioso este facto que já era uma das 26 paróquias existentes. Ora, a partir daí, de facto, todo este território passa a integrar, de facto, o reino português e os direitos
régios portugueses, e é precisamente a partir de Dom Dinis e com a centralização régia que este território passa a ser integrado em definitivo no concelho de Bragança. E é a propósito das relações concelhias de Valbenfeito com Bragança que falaremos já a seguir. Dom Dinis acabou, de facto, com os privilégios da nobreza por terras de Valbenfeito e acabou por integrá-la no concelho de Bragança. Mais tarde, Valbenfeito voltaria a ser uma terra de nobres, mas, entretanto, estava inserida no vasto alfoz de Bragança. E dessas relações concelhias temos notícia em 1461, quando os povos de Bragança se insurgiram contra os tributos que a Câmara de Bragança, que o Concelho de Bragança, queria impor às populações, nomeadamente no que se referia às sacadas e às oitavas. Pois, em 1461, estando Dom Afonso V em Chaves, os povos representados nessa embaixada feita junto do monarca levavam uma procuração dos povos, entre os quais estava precisamente Valbenfeito. E o seu procurador, nesse documento, era Afonso Gonçalves, indicado como sendo de Valbenfeito. Mas as relações com o Concelho de Bragança nunca foram muito pacíficas. Mais tarde, já no século XVI, em 1590, os povos que dependiam do Concelho de Bragança voltaram a insurgir-se contra o tributo das oitavas. Diziam eles que a Câmara, o Concelho de Bragança, lhes exigiam mais do que aquilo que lhes era devido. E é nessa altura que também Valbenfeito, estando presente, se chegou a um acordo com o Concelho de Bragança para o pagamento anual de 120 reis por habitante e também de 1000 cruzados durante 4 anos para as obras públicas. É sinal que já em pleno século XVI as povoações tinham de pagar os respectivos impostos para terem as devidas condições. Mas o importante para a vida de Valbenfeito não foi propriamente a relação com o Concelho de Bragança, porque Valbenfeito estava quase no seu termo. A importância de Valbenfeito foi, de facto, a sua criação como abadia e algo que aconteceu ainda antes da passagem para a Diocese de Miranda em 1545. Mas isso já veremos de seguida na Igreja de Nossa Senhora da Assunção. Mas já antes da instituição da Diocese de Miranda, como dito, em 1545, já pelos vistos Valbenfeito se constituía como uma abadia. E essa é de facto a sua importância. Já no século XIV há a indicação de que, a propósito do morgadio da vizinha povoação de Bornes, o seu administrador era o abade de Valbenfeito. Mas a grande importância da abadia de Valbenfeito começará a ter um maior impacto a partir do século XVI. É nessa altura, datado de 1578, que nos surge a primeira indicação sobre os rendimentos da abadia de Valbenfeito, que na altura ascendiam a 60.000 reis. Ora, não era a maior abadia da região. No atual Concelho de Macedo Cavaleiros havia 8 abadias. Valbenfeito era a penúltima em termos de rendimentos e só superava a abadia de Santa Combinha. No entanto, o facto de ser uma abadia era sinal que, em termos hierárquicos, em termos eclesiásticos, superava precisamente a categoria das reitorias, das vigueirarias ou dos curatos. Ora, esse rendimento já indicava uma propensão para aquilo que haveria de vir a seguir e para o futuro de Valbenfeito. Destaca-se entre todos os abades que Valbenfeito teve, Joaquim Vilas Boas, licenciado
pela Universidade de Coimbra, em cânones, e que chegou a ser, na região, o arcipreste de Mirandela e, para lá disso, era uma das pessoas que mais visitações fez às restantes paróquias para aquilatar sobre o estado geral das igrejas. Ora, essa importância da abadia de Valbem-Feito pode constatar-se sob várias formas. Uma delas é que é uma das povoações do atual concelho de Macedo de Cavaleiros, mas também de toda a diocese, que mais visitas pastorais de bispos teve. A primeira delas logo em 1591, mas outras se lhe seguiram. Mas, por outras formas, podemos ver a importância que tinha uma povoação que tinha, já na altura, mencionadas 3 confrarias. Ora, para haver confrarias, tinha de haver gente. E, na altura, já tínhamos a Confraria da Santíssima Cruz, a Confraria das Almas do Purgatório e também a Confraria do Santíssimo Rosário. Ora, isso era sinal de uma povoação com alguma pujança. E essa pujança, que já foi falado, relativamente ao número de habitantes que a povoação tinha. Mas estamos neste momento num templo, de facto, dedicado a Nossa Senhora da Assunção. Estamos em terras de Santa Maria, mas também em terras de Nossa Senhora do Freixo. Estamos no templo dedicado ao orago efetivo da freguesia Nossa Senhora da Assunção. E, não obstante, a data que consta no lintel exterior da porta principal de entrada nos dizer que esta igreja dataria, ou poderia datar, do ano de 1742, quando olhamos de facto para a configuração da igreja, esta é claramente uma igreja no exterior de estilo maneirista. Ora, isso indica-nos que a igreja inicial, não se sabendo se a primordial seria neste local, terá sido construída antes dessa data, sendo essa data ou correspondendo essa data a obras posteriores que foram feitas ao longo do século XVIII. Ora, há outros dados que nos fazem supor que esta igreja seja mais antiga do que a data que está no exterior. Em primeiro lugar, os livros de registro de óbitos, de casamentos, de batismos e também de confirmações, que aqui existem pelo menos desde o século XVI. Ora, isso é indicativo de que a paróquia já existia com alguma pujança anteriormente à data de 1742. Por outro lado, entre as imensas visitas pastorais feitas, ora, os bispos não faziam visitas só porque sim. Os bispos tinham sempre alguma motivação para. Há uma visita pastoral a Valbem-Feito no ano de 1697. Ora, provavelmente corresponderá esse ano à data de inauguração desta igreja por um bispo da diocese de Miranda. Ora, a configuração desta igreja, como dito, no exterior maneirista, o seu interior é claramente barroco. Temos conhecimento das diversas obras que foram feitas ao longo do século XVIII, nomeadamente o douramento do altar-mor, mas também a elaboração do magnífico teto que encima a capela-mor, com imagens dos doutores da Igreja, mas também da vida, cenas da vida de Cristo. Algo muito importante que nos revela também esta igreja, a propósito dos já falados livros de registro, é a povoação morta de Mourel. Ora, Mourel era uma povoação anexa de Valbem-Feito, muito próxima daqui, que sabemos da sua existência ainda no século XVII, a propósito, precisamente, dos registros dos livros paroquiais, nomeadamente os registros de batismo. E aproveito para falar de Mourel, já falámos de Mouros, e Mourel nada tem a ver com Mouros. Mourel era apenas uma pequena quinta, fundada por alguém moçárabe, não árabe, alguém proveniente do sul, na pós-reconquista, cujo nome era Mourelo. E, portanto, Mourel, a povoação morta, que hoje já não existe, obviamente, tivemos conhecimento da sua existência através dos livros da Igreja e foi fundada por alguém proveniente do sul, seu nome, Mourelo. Esta é uma igreja, é um templo que merece
a sua visita. Este é um templo dos muitos templos existentes no concelho de Mercê de Cavaleiros, que merece uma estadia atenta para lá, obviamente, de toda a devoção por Santa Maria, por Nossa Senhora. A importância e a preponderância desta terra não era visível apenas pela existência da abadia. Se calhar, como consequência direta, está também a quantidade de população. Para haver pujança, tem de haver população. Os primeiros dados que há relativamente à demografia de Valbem-Feito datam de 1530, na primeira metade do século XVI. E já nessa altura, curiosamente, Valbem-Feito tinha já 96 habitações e chegava quase aos 400 habitantes. Ora, para percebermos a dimensão, no atual concelho de Mercê de Cavaleiros, apenas outras duas povoações suplantavam os 300 habitantes, Podense e Morais. Isso era significativo de uma vitalidade que nem todas as povoações tinham. Mas, para lá das atividades agrícolas a que as pessoas se dedicavam, duas outras eram importantes para o cotidiano da população de Valbem-Feito. Uma que ainda permanece visível na toponímia, na microtoponímia da aldeia, os linhares. Havia uma imensa produção de linho, mas aquilo que trazia mais rendimento à população era a produção de seda. Ora, referenciada já desde o século XIV, pelo menos com a plantação de amoreiras, quando chegamos ao século XVIII e é instalada aqui bem perto a Real Fábrica de Sedas de Chacim, as povoações à volta, e muitas no concelho de Mercê de Cavaleiros, ocupavam as suas atividades na produção de casulo e de seda fina. Ora, já era referenciados teares à moda antiga em Valbem-Feito. Mas o que é importante é que, para lá de Valbem-Feito ter tido algumas fiadeiras a trabalharem na própria fábrica, dentro das atuais povoações do concelho de Mercê de Cavaleiros, era o quarto maior produtor de seda e de casulo para a Real Fábrica de Sedas de Chacim. Mas esta era uma terra com outras atividades, com outras funções. Nota-se ao longo dos séculos exemplos como um entalhador que é contratado para o douramento do sacrário da igreja de Sernadela, mas também havia originários de Valbem-Feito que exerciam funções de caráter administrativo ou legal. Havia um recebedor de cisas de terras de Lampaças, proveniente de Valbem-Feito. Outra das atividades importantes era a atividade militar. Temos conhecimento de um besteiro proveniente de Valbem-Feito que esteve ao serviço do rei, aliás, foi obsequiado, inclusive, pelo rei, por ter estado ao seu serviço na fortaleza de Maiorca. Mas havia também alferes-mor de cavalos, capitães-mor de cavalaria. Um deles, inclusive, em 1523, António Borges de Moraes, haveria de instituir o primeiro morgadio em Valbem-Feito. Outros se lhe seguiriam. Exemplo disso é o morgadio, que foi instituído já em pleno século XVIII também, pelo padre João Borges Vergueiro Pires Duque. Mas uma das grandes figuras foi Aleixo Borges de Sá. A Inquisição, que muito impacto teve nesta região, particularmente em Cortiços, em Chacim, em Bornes ou em Mercê de Cavaleiros, não tendo tido nenhum processo inquisitorial nesta terra, mas teve precisamente um familiar do Santo Ofício, Aleixo Borges de Sá, e um familiar do Santo Ofício era um estatuto social, porque nem todos conseguiam alcandorar-se a esse cargo. Mas
Aleixo Borges de Sá foi muito mais do que isso. Também foi cavaleiro da Ordem de Santiago. E, por falar em Santiago, estamos em plena rota dos Caminhos de Santiago. Dizem-nos as memórias paroquiais de 1758 que aqui existiria uma capela de São Sebastião e uma capela de São Roque, hoje inexistentes, que permanecem inclusive na microtoponímia da aldeia. E ora, São Sebastião e São Roque, porquê nos Caminhos de Santiago? Ora, havia um caminho que vinha de sul e que atravessava a serra, que vinha por Bornes, seguia por Valbem-feito, passava Grijó, seguindo por Macedo de Cavaleiros, até subir até Corujas, que é precisamente Orago de Santiago. E perguntam porquê São Sebastião. Ora, São Sebastião é o santo protetor da peste. Um dos grandes motivos que, em época medieval, levava as pessoas a fazerem a peregrinação até à tumba do apóstolo. E porquê São Roque? Porque São Roque era ele próprio um peregrino que foi acossado pela peste. Ora, e porquê capelas no meio dos caminhos, no meio das povoações que eram atravessadas por esses caminhos? Precisamente porque havia o pagamento de promessas. Essas devoções ou essas capelas desapareceram, entretanto, de Valbem-feito, mas outras devoções se lhe seguiram, como a Nossa Senhora do Freixo. É para lá que os convidamos a ir connosco. Até já! Mas não obstante a grande devoção que em tempos foi tida em Valbem-feito a São Sebastião e a São Roque, a grande devoção deste povo, e por isso é dito que Valbem-feito são as terras da Nossa Senhora do Freixo. Estamos num sítio idílico, num sítio mágico. A primeira vez que este santuário, situado no meio do campo, um pouco fora da povoação, é mencionada, é na magnífica obra do Frei Agostinho de Santa Maria, o Santuário Mariano, editada em 1716. E é nessa altura que ficamos a saber a lenda associada à ereção desta capela em honra de Nossa Senhora do Freixo. Diz-nos a tradição e a lenda que uma pastorinha que andava por aqui com o seu rebanho terá detectado a existência de uma imagem de Nossa Senhora colocada no interior de um frondoso freixo. Daí a Nossa Senhora do Freixo. Conta também a lenda, e mais uma vez voltamos aos mouros, que terá sido a população cristã que terá escondido a imagem dentro do freixo para a proteger da ira dos sarracenos. Ora, mais uma vez, e como já foi falado, a presença de mouros aqui nunca existiu. Isto faz parte do imaginário popular e de toda a devoção popular destas terras. Segundo a indicação que vem também no Santuário Mariano, realmente terá existido aqui um grande conjunto de freixos. E, nomeadamente, existia esse tal frondoso freixo que a população mais velha dizia na altura, estamos a falar em inícios do século XVIII, que o abade de Valbem-feito o teria cortado porque o dito freixo estaria já apodrecido. Ora, e pergunta-se, desde quando existe, de facto, em Valbem-feito, a devoção à Nossa Senhora do Freixo? Falaremos disso já a seguir. De facto, pela magnífica obra do Frei Agostinho de Santa Maria, ficamos a saber que, pelo menos em 1716, esta capela já existia, mas com toda a probabilidade é anterior. De facto, quando se olha para o exterior do templo, todo ele nos apresenta uma configuração com toda a probabilidade do século XVI. E é de facto
do século XVI que em Portugal nos surge a primeira referência de uma invocação a Nossa Senhora do Freixo. Essa invocação vem-nos registada no Alentejo, muito longe daqui, mas é a primeira vez que esse título de Nossa Senhora nos aparece em Portugal. Com toda a probabilidade, e Frei Agostinho de Santa Maria escreveu o seu livro, que foi editado em 1716, como dito, tê-lo-á escrito antes, porque ele visitou todas as capelas marianas daqui da região, é bastante provável que esta capela já existisse no século XVI. Mas é já em meados do século XVIII que o então abade de Valbem-Feito nos dá uma descrição sobre a sua freguesia e nos volta a falar de Nossa Senhora do Freixo e nos diz que há uma procissão que vem aqui na oitava de Páscoa e que aqui se realizava uma feira nesse dia, onde acorriam imensos romeiros, onde faziam uma festa em honra à Nossa Senhora do Freixo e espalhavam a sua devoção por esta senhora que, para lá do orago principal, Nossa Senhora da Assunção, faz destas terras também terras de Santa Maria. A povoação e a população de Valbem-Feito agradece os milagres da Senhora e continua a prestar-lhe devoção todos os anos, ainda por altura da Páscoa, mas na grande festa da povoação, realizada no 4º domingo de agosto. Por terras da Senhora do Freixo, muitas outras histórias há, muitas outras histórias haveria para contar, mas realça-se no início do século XIX a ligação desta terra a uma figura incontornável do nosso constitucionalismo, um liberal assumido, o conhecidíssimo Abade de Medrões. Ora, o Abade de Medrões, que foi reitor na vizinha aldeia de Grijó, e depois, tendo posteriormente tomado o seu nome da localidade de Medrões, onde foi abade, haveria de vir viver os seus últimos anos de vida para esta região. A sua ligação a Valbem-Feito era a detenção de propriedades que por aqui tinha, que à sua morte passaram para os seus sobrinhos, a família Miranda. Valbem-Feito haveria de desligar-se de séculos de uma ligação umbilical ao concelho de Bragança em 1836, quando passou, ainda que de forma efêmera, para o concelho de Cortiços. Passando logo a seguir, em 1853, com a instauração do concelho de Macedo Cavaleiros, a integrar este concelho até hoje, do qual é uma das 30 freguesias e uniões de freguesias que dele fazem parte. Ora, ao longo do século XIX, muitas convulsões existiram à custa disso, tendo inclusive o abade, na altura, o abade de Valbem-Feito, ter sido injuriado e preso e inclusive agredido quando tentou salvar um conterrâneo seu em Cortiços, na altura Vila, que não ficou muito contente, precisamente, com a sua diminuição e com a passagem de Macedo Cavaleiros. Mas, terminando com um ditado popular que diz que, e salvaguardando as devidas distâncias, que diz: pancada de Valbem-Feito ou mata ou deixa tolheito. Há muitas histórias, nomeadamente uma em finais do século XIX, em que os ceifeiros ou os segadores de Valbem-Feito se envolveram numa grande pancadaria com os segadores de Cortiços e acabando, inclusive, uma pessoa não muito bem tratada nessa peleja realizada em Macedo, por alturas do São Pedro. Esta é a história de uma freguesia grandiosa, com uma história grandiosa que se mantém em pleno século XXI, cheio da mesma vitalidade que a trouxe desde há 800 anos até aqui.